A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui nesse momento estudar Evangelho de Marcos, capítulo 15. Prepare seu papel e sua caneta aí e faça suas anotações, amém? Vamos lá, Evangelho de Marcos. Agora falta apenas mais um capítulo, né? Esse capítulo e mais outro. No próximo capítulo nós já estaremos encerrando o livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 15, diz assim: Ao raiar do dia, entraram em assembleia os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Supremo Tribunal dos Judeus, e tomaram uma decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe replicou: Tu o dizes. E por qual motivo eles levaram os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, levaram Jesus a Pilatos? Lembrando, irmãos, que Israel, o país de Israel, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Então, tudo que eles fossem fazer, eles deveriam consultar primeiro o Estado, que no caso era o Império Romano. E Pilatos, ele era o governador da Judéia. Por esse motivo que eles levaram Jesus a Pilatos, porque eles não poderiam punir Jesus de alguma forma sem antes comunicar às autoridades. Verso 3 diz assim: Os chefes dos sacerdotes passaram a levantar várias outras acusações contra ele. Por isso Pilatos indagou uma vez mais: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar muito impressionado. O que a gente vê aqui? Jesus, ele não via necessidade alguma de se justificar. E por qual motivo ele não via necessidade dessa autojustificação? Porque a vida dele mesmo já falaria muito mais do que suas palavras. Aqui a gente tira a primeira lição, irmãos. Aqui a gente destaca a primeira lição que esse capítulo nos mostra. Que ao invés que a nossa vida, que o nosso testemunho, ele tem que falar muito mais do que as nossas palavras. Irmãos, ministrar é algo relativamente fácil. O maior desafio de um pregador não é pregar. O maior desafio de um pregador é viver, é se comportar, é incorporar a mensagem. E não se engane, irmãos, não se engane. Nós que pregamos o Evangelho, nós que pregamos a palavra de Deus, nós precisamos incorporar essa mensagem. Você vai ver isso quando você olha para o Antigo Testamento. Quando você olha os profetas, quando você olha Jeremias, quando você olha Oséias, você vê que esses homens, eles não apenas... por que Jeremias pregou e ele não viu se realizar, acontecer nada daquilo que ele havia pregado? Porque Deus queria fazer com que Jeremias sentisse aquilo que o próprio Deus estava sentindo. Um povo desobediente, um povo duro de coração. Ou seja, naquele momento ali ele sentiu o que Deus estava sentindo. Por isso que você vai ver lá em Lamentações, no capítulo 3, ele vai dizer:
Eu sou o homem que eu vi a aflição. Porque ele estava se lamentando pelo seu povo. Oséias, por que que Deus falou, mandou Oséias se casar com uma prostituta? Porque Deus queria que ele sentisse, que ele soubesse a dor que era lidar com um povo desobediente. Ou seja, esses homens, eles não apenas levavam a mensagem, eles incorporaram a mensagem na sua vida. E dessa mesma forma, meus irmãos, o Senhor ele fala conosco nesse momento, que a nossa principal preocupação deve ser incorporar essa mensagem. Que a nossa vida ela seja uma pregação e não apenas aquela pregação de púlpito. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição libertar um prisioneiro por aclamação popular. Um homem conhecido por Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Concentrando-se a multidão, clamaram a Pilatos que lhes outorgasse o direito de costume nessas ocasiões. E Pilatos lhe ofereceu: quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porquanto ele bem sabia que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então a gente vê, irmãos, algo que estava bem notório. Era tão notório, era tão escancarado a inveja que os fariseus eles sentiam de Jesus, que um homem pagão, ele via que não era nada mais, nada menos que apenas por inveja. Apenas inveja que esses homens eles tinham entregado Jesus a Pilatos. Então você vê aqui o quão pernicioso é a inveja. O quão pernicioso é a inveja. Irmãos, tem uma coisa que eu tenho aprendido, você não deve compartilhar seus planos, seus sonhos com todas as pessoas. Porque nem todas as pessoas estão preparadas, nem todas as pessoas têm coração para ouvir a respeito dos seus projetos, a respeito dos seus sonhos. Na minha visão, a única pessoa que você tem que compartilhar os seus sonhos é Deus. A única pessoa com quem você tem que compartilhar os seus sonhos é Deus. Ah, pastor, mas eu queria compartilhar com a minha esposa, com meu marido. Isso aí fica a critério seu. Mas a minha opinião é compartilhar os seus sonhos apenas com Deus. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, irmãos, Deus é o único que vai ser o único que vai ser capaz de me ajudar a realizar algum sonho, algum objetivo que eu tenho. Porque é Ele que vai me dar saúde, é Ele que vai disponibilizar os recursos, é Ele que vai abrir porta, é Ele. Então, por esse motivo, eu tenho essa visão. Mas se caso você tenha uma visão contrária à minha, ok, tudo bem. Isso aí vai de cada um. Mas a minha visão é essa. Então os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário, soltasse Barrabás. Contudo, Pilatos lhe questionou: assim sendo, que farei com este, a quem chamais o rei dos judeus? Mas eles gritavam: crucifica-o. Por quê? Que mal fez este homem? Inquiriu Pilatos. Todavia eles clamavam ainda mais decididos: crucifica-o. Então Pilatos, para satisfazer todo aquele povo reunido, soltou-lhes Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado
e depois o sentenciou à crucificação. Então aqui a gente vê que a história bíblica, ela vai totalmente na contramão daquele ditado popular, né, que as pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Não. A gente vê aqui que na realidade a voz do povo soltou um ladrão e condenou um inocente. A voz do povo soltou um ladrão e condenou sangue inocente. Então aqui a gente vê, fica esse ponto de observação aqui, que nem todo ditado e toda engenharia social, ela é algo correto, ela é algo certo, verdadeiro ou absoluto, né? Fica aqui essa questão para a gente observar. Em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de cor púrpura real. Depois teceram uma coroa de espinhos e a cravaram sobre sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, ó Rei dos Judeus! Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiram sobre ele. Ajoelhavam-se e lhe rendiam adoração. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Então aqui a gente vê a ironia, o sarcasmo com que eles trataram Jesus. Eles vestiram ele com esse manto de cor púrpura, porque com a intenção de zombar dele. Era apenas uma atitude de sarcasmo, de ironia que eles tiveram com Jesus. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local da caveira. Lhe deram um vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então o crucificaram, dividindo suas vestes, jogaram sortes para saber com que parte cada um iria ficar. Por que eles queriam dar esse vinho com mirra para Jesus? Com o objetivo de entorpecer, de anestesiar ele. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim ficou escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Junto a Jesus crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim a escritura que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes lançavam-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis? Agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando: salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos, e de igual modo os que com ele foram crucificados o insultavam. Então o que a gente vê, irmãos, quando a gente lê esses momentos aqui que Jesus passou, a gente deve, irmãos, automaticamente confrontar a nossa vida. Será que aquilo que a gente está vivendo hoje se compara a isso que Jesus vivenciou? Muitas vezes, irmãos, as questões que nós estamos vivenciando nada mais é do que o resultado das nossas decisões,
ou o resultado das nossas omissões. São essas duas coisas. Ou porque nós decidimos e decidimos errado, ou porque nós nos omitimos, deixamos de fazer ou deixamos de decidir. A Bíblia mostra isso, vai dizer lá em Lamentações 3:39, dizendo assim: do que é que o homem reclama? Dos seus próprios pecados. Ou seja, se nós já sofremos com os nossos próprios pecados, será que a gente estaria disposto a sofrer pelo pecado de alguém, como Jesus sofreu pelo nosso? Porque aqui ele estava sofrendo, ele estava pagando uma conta que não era dele. Quando a gente lê isso aqui, automaticamente, irmãos, nós precisamos nos confrontar. Precisamos nos confrontar, porque isso vai produzir cura. Isso vai produzir cura. Isso vai fazer com que nós sejamos autorresponsáveis pela nossa vida. Vai trazer consciência a nós. Isso se a gente quiser. Isso se a gente falar com o Espírito Santo: Senhor, eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que isso que eu estou vivenciando hoje foi uma decisão errada que eu tomei. Ou isso que eu estou vivendo hoje foi porque eu me omiti de tomar uma decisão certa. Eu reconheço, Senhor. E que o Senhor produza um arrependimento genuíno em mim. E que a partir desse dia de hoje, o Senhor venha me conduzir, o Senhor venha me orientar, o Senhor venha tomar a direção da minha vida, das minhas decisões. Essa deve ser a oração de um servo de Deus, de alguém que realmente deseja andar com o Senhor. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Por qual motivo Jesus ele se sentiu abandonado por Deus nesse momento? Ele se sentiu abandonado por Deus porque nesse momento ele estava levando todo o fardo do pecado. Ele estava levando o pecado de toda a humanidade. E Deus, como Deus é santo, ele não pode ter contato algum com o pecado. Ele virou as costas para o Senhor. Houve ali, naquele momento, uma separação entre Deus e Jesus. Aquele que não tinha pecado algum, ele se fez pecado por mim e por você. Se você observar bem, irmãos, o Espírito Santo está falando conosco nesse momento, nos chamando a uma vida de arrependimento, nos chamando a reconhecer a nossa condição de pecador diante de Deus. Alguns do que presenciavam o que estava ocorrendo, ouvindo isso, comentavam: vede, ele clama por Elias. Então um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e a estendeu até Jesus para que sorvesse. E explicou: deixai-a, vejamos se Elias vem para tirá-lo daí. Todavia Jesus, com um forte brado, expirou. Então o véu do lugar santíssimo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião, que estava bem em frente de Jesus,
ouviu seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então o que a gente vê aqui? Nesse verso 35, irmãos, eles tinham, até hoje, né, eles têm uma crença de que Elias ele vai voltar. O que eles não entendem é que na realidade Elias já voltou. E ele não voltou como Elias, ele voltou na realidade João Batista. João Batista ele veio na mesma unção de Elias. A gente já estudou isso lá em Mateus. Ele veio na mesma unção de Elias, João Batista. Ele não veio reencarnado, né? Porque essa questão de reencarnação, à luz da Bíblia, isso não existe. Primeira coisa que a gente vê aqui. Segundo, o véu se rasgou de alto a baixo. O que isso significa? O livre acesso que Jesus nos concedeu a Deus. Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, havia um sacerdote, e esse sacerdote, ele levava as demandas do povo a Deus. Mas com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele nos deu esse livre acesso a Deus. Terceiro, o que a gente vê aqui? Centurião romano, ou seja, um italiano reconhece que Jesus era filho de Deus, enquanto o povo escolhido não enxergava isso. Algumas das mulheres acompanhavam tudo de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém, e de igual modo estavam ali presentes. Por qual motivo essas mulheres elas estavam acompanhando Jesus de longe? Porque elas estavam com medo? Não. Elas estavam acompanhando Jesus de longe porque quando Jesus foi crucificado, ele estava nu. Ele estava nu. Então, elas acompanharam ele de longe para preservar, né, em respeito à nudez de Jesus. Então, irmãos, aqui a gente vê, sabe, a humilhação que Jesus passou. A humilhação que Jesus passou por nós. Pastor, e qual deve ser o meu pensamento quando eu leio isso, quando eu me deparo com essa palavra? Qual deve ser o meu pensamento, pastor? Porque muitas vezes eu não penso nada. Eu sei que tem alguns de vocês que pensam assim. Muitas vezes eu leio, pastor, mas seu pensamento deve ser o seguinte, irmão. Primeiro, não se coloque como vítima em situação alguma. Não se coloque como vítima em situação alguma. Tome a rédea, a responsabilidade da sua vida. Seja no seu casamento, seja no seu emprego, seja na sua família, tome as rédeas. Porque Jesus, ele não morreu por nenhum coitado. Ele não morreu para que a gente vivesse hoje em dia como um coitado. Esse livre acesso, esse véu, ele ter se rasgado, ele nos deu acesso a Deus, e esse acesso a Deus que nós temos, irmãos, é para que aconteça uma transformação profunda na nossa vida. Como diz em João 10:10, ter vida e vida com abundância. O motivo de muitas vezes você estar vivendo uma luta é porque você não luta. É porque você não luta. É porque você está esperando que Deus ele faça alguma coisa, que o Senhor Jesus ele venha fazer alguma coisa por você, sendo que ele já fez. Aqui a gente está lendo. Saia do vitimismo. Não fique mergulhado nesses pensamentos que você é um coitado, que você tem problema demais. Não fique mergulhado nesse tipo de pensamento, porque Satanás ele vai usar isso, ele vai te levar a uma depressão, e ele vai querer ceifar a tua vida. Não, se levante. Se levante, a sua oração a partir de hoje vai ser: o Senhor ele fez por mim na cruz do Calvário.
Ele me deu livre acesso a Deus. Ele me deu vida com abundância. Ele me deu o direito de ser curado, de ser sarado, de escrever. Ele colocou a caneta da história na minha mão para eu escrever. Esse deve ser o seu pensamento, irmão. Esse deve ser o seu pensamento em nome de Jesus. Esse deve ser o seu pensamento em nome de Jesus. Se as coisas estão ruins hoje, elas vão melhorar para você. Em nome de Jesus, creia nisso. O que não está bom vai melhorar. Creia no Senhor, sabe? Só que você também precisa. Não adianta você ficar esperando só que o Senhor ele vai fazer alguma coisa se você não faz nada para o Senhor. Se você não faz nada para o Senhor. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que servir ao Senhor porque Ele vai me recompensar? A Bíblia mostra isso, irmãos. 1 Coríntios 15:58, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que é isso? Recompensa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que é isso? Recompensa. 1 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Recompensa. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, Paulo vai dizer, porque eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que é isso? Recompensa. Então tenha essa visão. Tenha essa visão. Tenha essa visão de servir ao Senhor e crer. E crer. E crer que no momento certo, que no momento exato você vai ter. No momento exato o Senhor, Ele vai mover as mãos em teu favor. Mas até lá, continue firme, continue forte. Porque você está no meio de uma guerra, você não está no jardim. Entenda isso, irmão. Entenda isso e pode ter certeza que você vai ficar espiritualmente fortalecido, emocionalmente equilibrado. E este era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. E José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, que também aguardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos, solicitou o corpo de Jesus. Pilatos recebeu com espanto a notícia de que Jesus havia falecido. E chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, consentiu em estender o corpo a José. Então José comprou o lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora depositado. Amém? Então aqui a gente encerra o capítulo 15 do Evangelho de Marcos, capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus eu abençoo, Pai, cada vida que está aqui comigo, cada inscrito, cada irmão que tem visualizado. Que Teu Espírito Santo fale melhor em cada coração, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque essa cruz, Senhor, era para mim e para cada um dos meus irmãos, Pai. Mas pela Tua misericórdia, pelo Teu muito amor que o Senhor nos amou, mesmo quando nós estávamos em trevas, Senhor, o Senhor nos amou e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, tendo a oportunidade de nos arrependermos, Senhor, de nos direcionarmos aos Teus pés. Deus, aperfeiçoa a boa obra que o Senhor iniciou sobre as nossas vidas, Pai. Não nos deixe, Senhor, abatido, destruído, Senhor. Mas que a Tua boa mão nos sustente a cada dia, Senhor. Que a Tua boa mão nos fortaleça e nos enche da Tua presença, Pai. Para que nós possamos também, Senhor, sermos instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Que a nossa vida seja uma pregação, Pai. Que a nossa vida, Senhor, venha edificar, fortalecer outras vidas para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Irmãos, quando vocês visualizarem, não esqueça de deixar aquele like lá, aquele joinha lá, tá? Se inscreva, compartilhe,
Façam suas anotações. Amém? Conto aí com vocês e Deus abençoe a todos.